Malta, vamos fazer um formato um bocado diferente hoje. Eu trouxe uma história de um empreendedor que eu acho que muitos de vocês vão dar relate com este empreendedor, ou com a história pelo menos. O público não faz puto de ideia que história é esta, que empreendedor é que é, não sabe nada. Eu vou contar para ele ao mesmo tempo que vocês ouvem e depois vou querer ouvir a opinião dele. Que aprendizagens é que ele extrai disto eventualmente e comentamos a partir daí. We'll see. Mas a minha opinião, já dando algum spoiler a isto, a minha opinião ou aquilo que eu tiro desta história cruza um bocadinho com aquilo que eu acho que é o futuro do mundo por causa da inteligência artificial. A história não tem nada a ver com a inteligência artificial, atenção, mas cruza com aquilo que eu acho que pode ser o futuro do mundo e é aquilo que eu aposto. Se eu tivesse que apostar, apostava isso. Mas pronto. Então, imagina um gajo, 20 e tal anos, acabas o curso de faculdade, toda a gente à tua volta começa a ir para as empresas, ditas normais, veste o fato, vai trabalhar para consultoras chatas como a tua e a minha. E ele começa a ver isto tudo à volta a acontecer, mas como é um gajo diferente, sabe, dinâmico, pensa um bocado diferente, pensa que pá, isto não é para mim. Isto é uma história verídica, é sobre um empreendedor que se chama Peter Levels, holandês. Ok? Portanto, ele é um gajo que podia ter uma cara de quem estava a vender pastéis de nata no bairro ou fazer beats no SoundCloud. Tipo, tem essa vibe. Mas, efetivamente, o gajo é impressionante. Então, ele neste parâmetro todo, acaba a faculdade e etc., mas a não querer esta vida para ele, vira-se para ele próprio e pensa, epá, e se eu criasse 12 startups em 12 meses? Tipo, uma por mês. Só para ver o que é que acontece. Foi o que ele fez, não foi uma ideia muito pensada, não foi modelada, não teve um plano de negócio, foi só tipo, fuck it, bora. Então, mete uma mochila às costas, vira nómada digital, começa a viajar, vai para a Hungria, vem para Portugal, para a Tailândia, Vietnã, Coreia, Indonésia, e nesses processos começa a lançar produtos. Ok? Pequenos, tipo MVPs e assim, uns são bons, outros são uma grande porcaria, mas está sempre a lançar. E de repente acaba por atingir uma ideia que é simples, mas que foi a primeira que deu assim um home run, que se chama Nomad List. Okay? Portanto, ele está numa cidade qualquer na Ásia e pensa, pá, era tão fixe haver um site onde eu pudesse ver rápido onde é que vale a pena viver se trabalhas remotamente. Ou seja, qual é que é a velocidade da internet, qual é que é o custo de vida, se dá para viver bem com 1000 euros por mês, se é seguro, como é que é o tempo, etc, etc. Então ele lança a Nomad List com esse pensamento. No início começa só como um Google Sheet, depois o pessoal começa a usar online bastante, ele começa a ter várias reviews, o pessoal começa a adicionar reviews dos sítios, a meter fotos, a conversar uns com os outros, eventualmente isto vira um site a sério, com dados em tempo real, rankings, memberships e etc. A melhor parte é que ele não perdeu muito tempo nisto, único empregado, não levanta capital, não monta escritório, não contrata ninguém full-time, como tinha dito, e começa a gerar muito, muito dinheiro. A última vez que eu vi estava a gerar 1 ponto qualquer coisa milhões ao ano, com ele sendo o único empregado. Mas, but wait, there's more, estás a ver? Isto é só um dos negócios que ele criou. Portanto, ele neste processo lança também um negócio que é o Remote OK, que é tipo um job board para trabalhos remotos. Outro sucesso brutal. Hoje o Remote OK fatura também mais de 1 milhão por ano, com anúncios de emprego. Depois criou o Hood Maps, criou o Inflation Chart, que é tipo literalmente um gráfico só para ver a inflação ao longo do tempo, de forma visual. Deve monetizar com publicidade. Tentou fazer um clone do ChatGPT antes do ChatGPT sair. Já criou um monte de coisas. Há 2 anos, que são os últimos dados que eu tenho acesso, ele sozinho estava a fazer 2,7 milhões de dólares por ano, só a pagar uma pessoa em part-time para suporte dos diferentes negócios e uma pessoa para, tipo, cuidar dos sites e da segurança dos sites, etc. Só quando havia algum problema. Quando os servidores iam abaixo, o gajo agia. Mais nada. Okay? O que é que eu vejo aqui relativamente a isto? E depois gostava de ouvir a tua opinião. E nós já falámos disto várias vezes aqui, mas não, o fixe do mundo
é que as pessoas não são iguais e por causa disso não há uma forma certa de fazer as coisas. Tipo, o público fez de uma forma, eu fiz de outra, este gajo fez de outra. Eu acho que isso é a cena mais interessante. Mas, primeiro que tudo, constrói e pensa depois, que é uma cena que tu falas bastante. Tipo, não cair na armadilha do pensamento. Constrói para ti, ou seja, ele criou produtos que ele precisava e que por causa disso conhecia a 100% as dores, as necessidades e etc. do target. Depois foca-te na distribuição desde o dia 1. Ele começou a dominar o Reddit, o Twitter, o Product Hunt dentro desta lógica dos nómadas. Começava a partilhar e ainda partilha os números todos de forma transparente, a dizer quanto é que está a fazer e daí em diante. Não complicar fundraising e capital com decks, powerpoints e etc. É só tipo MVP e tráfico. Tráfico, meaning tipo pessoas Pago. no site. Yeah. Mas pronto, gostava de ouvir a tua opinião ou a tua visão. O que é que tu foste retirando aqui desta história do Peter Levels? Eu tiro várias coisas em níveis bastante diferentes. A primeira é a velocidade de implementação, que é o que eu digo sempre. Um negócio, o objetivo do negócio é testar o máximo de variáveis no menor espaço de tempo possível, sem arrebentar com o caixa da empresa. Sobretudo numa fase inicial em que tu queres atingir um nível que nunca atingiste. Se tu já souberes ir de 0 ao milhão, se já tiveres feito uma vez, duas vezes, três vezes, vai ser cada vez mais simples. Mas se queres ir de 0 ao milhão e nunca o foste antes, tu vais ter que testar muitas variáveis. E quanto mais rápido tu testares, mais rápido percebes o que é que funciona, mais rápido percebes o que é que não funciona, mais rápido chegas lá. Então, eu acho que ele mesmo quando diz vou lançar 12 startups em 12 meses, é porque ele não tinha o business model. Era porque ele, desculpa, era porque ele não tinha o. É o JP Credits a ligar-me que ele as faz antes. Eu liguei para dar-lhe um feliz aniversário. Ele se viu o podcast. Forte abraço para ti, João. Já Malta, te se ligo de querem volta. ter clientes é ligar para dar os parabéns. Como é óbvio. Aliás, eu tenho. A Isis envia o aniversário, manda um calendar invite com o aniversário dos clientes todos para a equipa e a minha equipa faz accountability de dar os parabéns. É um moment of truth. Eu fiz anos ontem e não me ligaste. Não fizeste nada antes ontem. Não, estava a gozar. É impossível. E pronto, então, sobre o Peter, é isso, é tipo, ele como não sabia exatamente o business model que queria e queria testar, testou o máximo de variáveis possíveis. E eu aí, so far, so good. O que eu não gosto aí, ou que não é que eu não gosto, não se aplica a mim, é teres uma organização extremamente lean. Porquê? Tu teres uma organização extremamente lean, não estás a desenvolver. Não gosto disso, vou-te explicar porquê. Não estás a desenvolver o skill set que eu acho que é o mais importante para atingir true success, que é leadership skills. E acho que sem leadership é impossível ou muito, muito complicado de atingir alguma coisa fora da caixa. E leadership não se aprende lendo um livro, leadership aprende-se sendo e fazendo leadership. Então, eu aí gostaria muito de ter esse obstáculo, e tenho hoje em dia com a equipa de 20 e poucas pessoas, e é algo que eu vou sempre a dar push, que é aprender a lidar com as pessoas. Até porque nós falávamos disso muitas vezes, no momento que a oferta está validada, tu vais crescer mediante o número de cabeças e não mediante o número de corpos que tens no teu negócio, e a liderança é conseguires que as pessoas façam o que tu queres em escala. Por isso, tu não conseguires que as pessoas façam o que tu queres, tu nunca vais conseguir caminhar para o true potential do business. Yeah. Mas Mas imagina, a parte do objetivo de cada um. Estavas a dizer que é impossível tipo, atingir alguma cena fora da caixa sem equipa. Eu tenho essa visão, mas ela não é realidade. Porque o que ele atingiu é fora da caixa. Está a fazer 3 milhões por ano, alone. não, mas fora da caixa para mim ela faz tipo um B. Tipo, sim. Mas, ou seja, ele é fora da caixa. Estás a ver? Depende da caixa. Hã? Depende da caixa. Mas ou seja, não é normal de uma pessoa sozinha fazer isso. Verdade. Claramente ele não tem o objetivo, ou aparentemente não tem o objetivo de construir um negócio de um B. Tipo, é uma pessoa que não tem esse tipo de objetivo
E alinhando com o objetivo dele, se calhar isto é a cena que faz mais sentido. Porque se calhar não quer ter o problema de estar a liderar pessoas, se calhar não quer ter o desafio de ter uma organização que fatura 50 milhões em vez de 5, né? Depende um bocado do objetivo de cada um. Eu concordo contigo. Eu acho que será um dos principais limitadores dele, pelo menos agora. Talvez no futuro não. Ah, tem muito a ver com a pessoa. Eu conheço pessoas que fazem tipo 70 mil euros de net income e que é one person business, marca pessoal, com um infoproduto, monetizar, atenção, não é português, by the way, brasileiro, monetizar a partir do canal de YouTube. É tipo one person business, straightforward. Entras, clicas, pagas, fazes o download e está feito. Tem tudo a ver com a ambição de cada um e o que é que funciona. Eu estou numa fase em que, pessoalmente, eu estou a otimizar para o crescimento e não estou a otimizar para o revenue nem para o net income. Tipo, isso não é uma prioridade minha de longe. A prioridade é criar enterprise value. Ainda estava a falar disso com... Ontem fui gravar com um podcast com o Lucas, do Real Estate. Não nos conhecemos pessoalmente, muito bacana. E estávamos a falar sobre isso, sobre ele, isto não é, isto posso dizer porque ele disse no podcast, vai ser publicado, que é, se calhar ele e o irmão são responsáveis por 80 ou 90% da faturação do VS Brothers. E tem uma equipa, se não me engano, aqui posso estar enganado, mas acho que ele disse que é mais 10 pessoas. E eles representam, eles sozinhos com os consultores, ele e o irmão, 80 a 90%. E eu estava-lhe a dizer que é... Espera, mas a equipa dele e do irmão ou eles e o irmão sozinhos? Ele e o irmão sozinhos, eles têm uma equipa. Okay. E ele e o irmão representam tipo 80 ou 90% da faturação total da equipa toda. Isso é perigoso ainda assim. Exatamente, não, é muito perigoso. E o que eu lhe estava a dizer é que eu entendo que isso seja muito apetitoso porque quer dizer margens altíssimas, mas eu estava a falar com o Lucas sobre não crias enterprise value, não crias nada que não depende de ti, não crias nada para daqui a 10 anos poderes vender. Então, eu estava a dizer que, e aliás, por isso é que vamos ter uma reunião na próxima semana, que é, ele tem a equipa não está a funcionar, não está a produzir os resultados que deveria estar a produzir. E isto visto fora é tipo, mas ele está a fazer margens gigantes, mas é o enterprise value. Mas eu acho que isto também tem a ver com a maturidade do negócio, Pedro, e das pessoas que estão a liderar. Eu com o Pietro, com a Scalabs, não conseguíamos prever há 10 anos o que conseguimos prever hoje. É o que é. E tu, a certa altura, pensas que é tipo, ok, first level, se calhar é fazer as 10k, 20k, 100k, mas depois o second level é fazer M's, mas depois dos M's é fazer dezenas de M's para depois tentares fazer centenas de M's para depois fazeres um B e depois fazer múltiplos B's. E criar enterprise level. E para jogar o jogo a esse nível, ao highest leverage game, precisas de uma equipa, precisas de dar unlock skills. Eu olho para os skills como, muitas vezes, e falo isso com o Pietro, que é, eu olho para os skills como crachás do Pokémon, dos ginásios. E tu tens que ter, o gajo tens que conquer os ginásios para teres o sticker no peito. E ter a maior parte desses stickers não te garante o sucesso, mas maximiza a probabilidade de conseguir chegar lá. Sticker número 1, gestão de equipa. Sticker número 2, na minha ótica, saber fazer prospecção ativa, dar o unlock das vendas. Sticker número 3, saber fazer um fulfillment que não dependa de mim. Isto é tudo know-how que depois permite recrutar, sem dúvida, recrutar, reter o talento. Então, isso são todos os crachás que depois postos juntos permite esta escala. De outra vez, tem muito a ver com o objetivo que cada um tem. E nós estava a falar isso com o Lucas, que era a importância que ele vê do dinheiro e quanto é que... Ele estava a dizer, eu gosto muito do dinheiro, tenho carros, tenho relógios, e está tudo ok. Eu pessoalmente, tipo, eu vivo para os crachás mesmo.
Eu vivo mesmo para o desafio mental, mais do que para a questão física, o material. Tem tudo a ver com o que é que cada um ambiciona da sua vida, o que é que cada um realmente quer, o que é que, what gets you up in the morning, para mim Uhum. é os crash. Então sobre o Peter mostra-nos que tudo é possível, mano, tudo é possível. Tudo é possível. É um business model bué da lean, dá muito dinheiro em termos de net income, para uma pessoa está way above average. Um, é É, só. isto dá a ideia que é um gajo que é só tipo, o que ele quer é a adrenalina do criar, do Zé. Ok. Ele deve estar sempre naquela de ter ideia e executar, ter a adrenalina do resultar ou fazer resultar e depois deixar aquilo ali e ir para a próxima. Dá a ideia de ser esse tipo de gajo. Sabes que E tem se piada calhar ele sobre vive, isso? tipo, tu vives para o crachá, ele vive para a adrenalina do criar e do fazer resultar e depois não curte da parte do crescer. Ainda ontem à noite um cliente meu mandou uma mensagem no Slack a perguntar se eu tinha visto um vídeo qualquer do YouTube do Alex Hormozy. Eu disse-lhe não. E eu expliquei-lhe, eu nos últimos meses não estou a ver, não estou a consumir conteúdos externos. Porquê? Porque eu sei exatamente aquilo que tenho que fazer nesta fase do negócio. Tipo, eu sei exatamente aquilo que tenho que terminar de concluir e não preciso estar a adquirir inputs externos que tipo, e mais e mais e mais. Tipo, é fazer esta coisa e fazer esta muitíssimo bem feita. E isso tem muito a ver com nós queremos sempre mais, mas nós somos, ou pelo menos eu sou impaciente, mas dentro da impaciência sou muito paciente, que é, eu sou impaciente para fazer crescer, mas agora digo, ok, tenho meio ano para fazer isto acontecer e sou muito paciente nesse meio ano em que sei o que é que estou a criar, porque um dos grandes problemas é estarmos constantemente a receber feedbacks externos. E o pessoal que esteja a ouvir este podcast, que é o Peter fez 12 startups num mês, num ano vou fazer. O Paulo fez desta maneira, desta maneira, desta maneira, desta maneira. Eu, mais do que quantos mais podcasts tu vires, mais insights tu vais recolher, mais vês 100 gajos que chegaram lá aos objetivos de 100 maneiras diferentes. Eu acho que o objetivo não é estar sempre a consumir, é aplicar. Existe uma altura em que nós temos que deixar de consumir e temos que aplicar. Temos que meter um hard stop, que é tipo, ok, eu agora não preciso de mais inputs externos. Até porque facilmente tu começas só a saltar de ideologia para ideologia, ideia para ideia, foco para foco. E depois Sem nunca pôr a Yeah, profundidade. Olha, vou yeah. voltar aqui. Por exemplo, chama-se aqui uma caneta, que com uma caneta eu explico isto muitíssimo melhor. Pois, claro, não devia ter uma caneta. Mas está aqui Está aqui uma caneta, tá. Ok, então olha, como é que eu penso? Eu acho que há dois momentos dentro do negócio. Há um momento em que tu Caneta pões a Scale-up, profundidade. Sempre. Ah, há, que está. Há um momento em que tu pões a profundidade e há um momento em que tu dás o pivot. Esse framework, para mim, tem feito crescer muito o negócio. O momento em que pões a profundidade e o momento em que dás o pivot. E o que é que acontece? O que é o pivot? E o que é a profundidade? Profundidade é profundidade no negócio. É adquirir os crachás todos. Aprender a recrutar, aprender a formar, aprender a liderar, aprender a que o processo não dependa de ti. E só vem com bué de volume e bué de tempo, ok? Não é tipo, no primeiro ano cheguei lá. Não chegas lá no primeiro ano de profundidade verdadeira. Depois tens o pivot. O pivot é o momento em que tu saltas da oferta ou vais de um business model para outro business model. E o que é que acontece, Pedro? Eu conheço muita gente que está sempre a dar o pivot sem pôr a profundidade. Muito fácil. The grass is always greener on the other side. But that's because it's fake, man. Yeah. That's because it's fake. É o otimismo infundado, não é? Que é o que o Elon Musk diz, e é das coisas que eu mais retiro dele, que a coisa mais perigosa que o empresário pode ter é o unsupported optimism, uma coisa assim, que é do género. Só porque tu achaste
está a funcionar, sempre vai funcionar, só porque tu achaste que tiveste sucesso, sempre vais ter sucesso, só porque o teu negócio está assim, tu achas que ele vai estar sempre assim, e tomas decisões baseadas no facto de achares que vai sempre estar assim, e sem nunca precaveres que vais a alturas em que vais ter que andar assim. Então, eu acho que muita gente anda sempre a dar o pivot, anda sempre a dar o pivot. Eu, só por a profundidade, eu vou-te contar uma coisa. Eu próprio, acho que nunca falei isto num podcast, mas se falei também vais-me dizer se falei, foi no teu. Eu tinha percentagens sobre um outro negócio que agora vendi para não ocupar um único segundo mind space desse business. Um único. Porquê? Porque o meu objetivo é pôr... assinei os contratos todos, o meu advogado vai entregá-los presencialmente esta semana, mas ainda não está completamente concluída, mas quando o podcast sair já vai estar concluída. E porquê? Porque era só profundidade, man. Tipo, era só profundidade. O mind space, se tu vales um bilhão de euros, ou uma coisa que te ocupa um mind space de 1%, são muitos milhões. E se eu for, depois é só pôs em escala. E o que eu penso é, eu tenho que pôr a minha profundidade toda. Eu tenho que pôr a minha profundidade toda. Num model, num business que agora é scalable, que é muito, muito ambicioso, que quer atingir coisas muito fora da caixa. E tem que ser tipo max attention. E nunca pode andar a dar o pivot. Então, há momentos em que tu dás o pivot, mas há momentos em que tu tens que pôr a profundidade. E eu já dei o pivot algumas vezes, tu próprio já deste o pivot agora, mas há momentos em que tipo, agora só pôr a profundidade, porque tu só descobres muitos problemas nessa profundidade. Tu próprio, com questões de oferta, de reestruturação, tipo, só pondo a profundidade suficiente é que tu consegues chegar lá e entender onde é que está a dor e às mesmo. vezes no fundo do mar só há merda. Mas não tem mal, porque voltas cá acima, respiras outra vez, cá andas mais para o lado e voltas a mergulhar até encontrar tesouro. Tipo, é isso. Tens de estar disposto a suster a respiração, ir ao fundo e encontrar lodo só. Merda, nada. Ia ser picado por uma merda qualquer. O que é necessário para estas fases é cash. Okay? Tu ou tens tempo ou tens dinheiro. Tens que ter um dos dois. Okay? Tens que ter um dos dois ou tens que ter os dois. Porquê? Estar requer tempo, mas requer dinheiro. E mais vale tentares com dinheiro do que tentares com tempo. Porque o dinheiro faz e o tempo não volta atrás. E eu acho que numa fase mais embrionária do negócio, falo por mim, eu não valorizava o tempo como valorizo hoje. Isso é uma grande diferença que eu tenho nos últimos anos. É a minha valorização do tempo e a minha desvalorização do dinheiro, porque percebo que dá sempre para fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais e fazer mais. E pedi a toda a gente que eu ouvisse que é isso, que é tipo, ou tens tempo ou tens dinheiro. Se estás numa fase inicial vais ter que comprar com tempo, mas assim que tenhas dinheiro, pega no dinheiro para testar as tuas teorias, como nós na Scale Up, se contratámos o João no primeiro mês. Eu acho que tipo, há vários tipos de leverage. O tempo é uma delas, o capital é outra delas, mídia é outra delas. A quarta seria tipo skill, ou assim. Eu acho que as que são mais fáceis de multiplicar e que por causa disso devem ser as primeiras a ser atiradas para alguma coisa é capital e mídia. Define mídia. Mídia é tipo, se eu tenho uma audiência de 1 milhão de seguidores, estás a ver? Isso, eu tenho leverage de mídia, porque o que eu digo mexe massas, mexe comportamentos. É isso. Publicidade, audiência, notoriedade. Olha, quando falámos no episódio passado da Deloitte não precisar de fazer garantias, é também por causa da notoriedade, que eles investiram bastante em mídia ao longo dos tempos. Estás a ver? Isso é um tipo de leverage.
Leverage para chegar a mais pessoas, leverage para condicionar comportamento, leverage para converter mais, etc. E capital e mídia são as que tu mais facilmente consegues multiplicar, e por causa disso devem ser as primeiras que tu arriscas ou metes na chapa. Tempo é a última, não é? Porque tipo, essa esquece, não dá mesmo para... Podes tentar prolongar a tua vida, mas não dá para muito mais que isso. Agora, eu acho que da primeira vez que nós fizemos um podcast, tu disseste que tinhas quase o sonho de com o Pietro poder rebentar a empresa toda, tipo rebentar o dinheiro todo e começar do início. E eu acho que isto parte do teu conhecimento e intuição de o leverage capital é o mais fácil de obter. Boa, excelente ponto. E ainda tive esta conversa esta semana com alguém dentro da empresa sobre essa mesma frase e sobre essa mesma vontade. O dinheiro é infinito e quando tu sabes posicionar as peças que geram o dinheiro, tu consegues fazê-lo outra vez e outra vez e outra vez e outra vez. E que tem muita piada, porque no início a gente acha, preciso de capital, preciso de capital, preciso de capital, e eu próprio pensava assim, e hoje em dia, quando somos approaches para vender, é tipo, mas não quero nada disso. Imagina, pô, vocês este ano vão fazer 2,5 milhões, não é? Eu tenho zero dúvidas que tu consegues criar outra empresa e fazê-la chegar até aos 2,5 de faturação. Porque esses crachás todos tu já desbloqueaste. Então tu sabes que já consegues chegar a este nível, seja com a Scalabs ou com outra qualquer. A grande dúvida aqui, tipo, o que eu iria duvidar, eu, investidor de fora, é duvidar. Eu aposto que este gajo consegue chegar aos 10 ou não. Aos 2,5 eu sei que eu dou-lhe o dinheiro que ele quiser, eu sei que ele... E isso é outra forma de conseguir capital, não é? Que é tipo capital dos outros. Não é? Mas... Ou seja, a minha dúvida não é se tu chegas aos 2,5, porque isso já conseguiste. Ou estás quase a conseguir, não é? A minha dúvida é se chegas aos 10. Portanto, se tens uma coisa que construíste até aos 2,5, não tens que ter medo, porque tu sabes que já sabes fazer o percurso até aos 2,5. Nunca. Se tu não souberes porque estás a ganhar, mais vale perder. E eu penso nisso muitas vezes, que é... O importante de ganhar é entenderes que a ação que estás a fazer que estão a produzir o resultado. Se tu não souberes quais são as ações certas que estás a fazer, nunca vais conseguir replicar. Eu digo isso muitas vezes à equipa e a mim próprio, se eu não souber o que eu estou a fazer bem, mais vale perder. Porque eu amanhã não consigo pegar nisso, não consigo replicar, não consigo maximizar resultados. Sabes, e podemos dar um wrap-up, eu gostava de, aqui completamente um off. Eu vejo empresas em Portugal que atingem resultados extraordinários com uma sofisticação muito baixa. Muito baixa mesmo. Tipo, empresas que aqui adquirem outras empresas. Grupos que, eu sento-me, eu cada vez mais estou a alocar tempo nisto e eu, olha, qual é que é o vosso framework de aquisição? Depois de framework de aquisição, quanto tempo é que vocês fazem o turnaround? Como é que o turnaround é planeado? Como é que fazem o join das culturas? E é sempre tipo... O join das culturas, não é? Pensei mal disso. Mal disso pensei. E eles, muitas vezes, eu respondo só tipo... compramos e não há... Não há uma elaboração de como é que vai ser feito, como é que vai custar custos, como é que vai maximizar resultados. São blueprints muito básicos. E eu penso, ok, será que este é o meu primeiro framework? Será que eu estou só a ser tipo a demorar tempo demais e devia só fazê-lo? Mas depois percebo, não. Eles resultam porque têm muito tempo no mercado. E como tu tens muito tempo no mercado, podes não ter o skill set todo, mas como tens... Exatamente. Não quer dizer que seja incrível. Até porque e depois é obviamente o capital que eles conseguiram acumular por estarem há bastante tempo no mercado. Mas é uma grande falácia, meu. Desculpa interromper-te, mas é uma grande falácia que é... Se tu, enquanto investor, por exemplo, quiseres pôr dinheiro num fundo, tu vais pôr dinheiro no fundo, ou uma das condicionantes vai ser o fundo que tem 30 anos ou o fundo que tem 3.
Tipo, é o fundo que tem 30 anos. Mesmo que o 3 tenha ganhos o dobro, como os outros têm 10 vezes mais tempo de histórico, eu vou confiar mais no 30 anos. Então, literalmente, e nós já falámos disto, tipo, há uma falácia no tempo de mercado que faz com que quem está há mais tempo muitas vezes vença neste tipo de indústrias. Não é porque são melhores, não é porque têm mais, é literalmente só porque estão há mais tempo. Portanto, imagina, tu até podes não ser melhor, não conseguir evoluir, ser uma porcaria, não ser uma porcaria, mas não ser Mediano. ser mediano, que se tu arranjas forma de ir ficando, vais chegar a um ponto fixe. E é mesmo isso, é o outlasting. E quando tu consegues pôr o tempo e a qualidade ao mesmo tempo, nós vamos conseguir produzir resultados completamente fora da curva por causa disso. Porque vamos pôr o tempo, porque vamos estar aqui décadas, mas vamos tentar ser o máximo sofisticados para ter os frameworks mais elaborados, para ter a maior velocidade de implementação. E eu cada vez mais, como sendo com estas empresas e falo eye to eye com o CEO de como é que ele está, qual é que é o blueprint deles, eu penso, mano, como é que tu conseguiste atingir tanta coisa assim? Como é que é possível? Depois penso, pois porque tens 70 anos, porque estás num grupo que são 70 anos, que é a segunda ou terceira geração, e é por isso que isso funciona, porque são relações de décadas e décadas e décadas. Mas isso dá-me uma vontade, às vezes vou a esse almoço, a essas conversas, e depois volto e é tipo, uau! Tipo, tu, Super Saiyan. Deject. Porque penso, ok, se eles atingiram este resultado com isto, nós com o que estamos a construir vamos ter que dar tipo um times 10. E as ferramentas que tu tens versus um gajo que tem 70 anos? Tipo, tu tens invariavelmente mais ferramentas de apoio, tipo internet, AI, tudo. Tipo, mais acesso a talento, porque já não é só as pessoas que estão na tua cidadezinha. Tipo, tens tão invariavelmente mais canais e mais ferramentas que é anuais tu achares que não consegues um resultado, não digo semelhante, mas que não consegue, tipo, que tu não tens capacidade de, se fizeres o que tem que ser feito, de chegar lá. Porque tens muito mais ferramentas. Vou dar aqui umas. Eu ainda não dei a conexão que eu disse que ia fazer no início sobre a história do Peter Levels e aquilo que eu acho que é um bocado o futuro do mundo, ou que pode ser o futuro do mundo. Mas antes disso, deixa-me só dar-te aqui uma história bué da random. Há bocado, antes de entrarmos, estava a escrever no GPT, tipo, eu tinha uma ideia de storytelling que queria testar, aplicar eventualmente aqui no podcast, que era tipo contar a história ou de uma empresa ou de um empreendedor que toda a gente conhece, contar a história, porque às vezes são inspiradoras, sem dizer quem é a empresa ou quem é a pessoa, e depois só dizer no fim. Estás a ver? E estava a ver o que é que ele mandava como scripts e modelar, e a partir daí. Então eu dei-lhe esse prompt, tipo, esta é a minha ideia, blá blá blá. Olha a história que ele me deu. Isto tem um plot twist, tipo, inacreditavelmente engraçado. Completamente ao lado. Mas é assim, há uns anos, um miúdo ainda na faculdade arranja um estágio numa agência de publicidade. Não era o melhor aluno do curso, nem tinha grandes contactos, mas o gajo tinha fome. Literalmente estava liso, tipo, não tinha dinheiro e por causa disso tinha bué da fome. Durante o estágio é posto a fazer tarefas secantes, tipo ligar a clientes, preencher reportes, mandar e-mails que ninguém vê, etc, etc. Mas enquanto ninguém lhe dava trabalho decente, ele ficava a observar tudo, especialmente as falhas. Então ele começou a perceber que os clientes da agência estavam mal servidos, tipo briefing mal feitos, anúncios com pouco retorno, copy genérico, preços absurdos, e daí em pouco ROI, e daí em diante. Então o gajo pensa, e se eu fizesse isto melhor, mas por fora? Então ele começa a ir para casa depois do estágio, refazer campanhas, refazer copies, aponta erros, melhora o copy e começa a mandar aos clientes da agência. Do tipo, olha, vi que esta campanha está no ar, só por curiosidade fiz uma versão alternativa com mais impacto, se quiserem testar, está aqui. Então um cliente responde, depois responde outro, depois responde outro, e os clientes começam a ir atrás dele. Então ele monta a agência dele, primeiro sozinho, depois traz um amigo, montam processos, automatizam, escalam. 2 anos depois têm dezenas de clientes, campanhas a correr em todo o mundo, estão a gerir milhões em budget de tráfego e começam a ser conhecidos por ter um sistema diferente, muito mais eficaz e muito mais direto. Anos depois, um dos fundadores larga tudo, muda de país e começa a falar de negócios no Instagram, o outro continua como CEO da agência.
Qual é que é o nome deste estagiário? Públio Silva. Não. Empresa, Scale Labs. O chefe disse isso? Juro. E eu depois disse assim, estás a gozar, isto que tu me disseste é mentira. Gostei da forma como estruturaste, mas é mentira. E ele, é verdade, completamente inventada. What the fuck? Boeda random, juro. Porque imagina, eu estava a ler esta história e quando ele mandou eu estava tipo, ok, mas quem é que é? Tipo, diz-me lá. E no fim, Públio Silva, what the hell? Lindo, sempre. Eu até estava tipo, isto é mentira de certeza, mas eu vou esperar para falar com ele hoje para ver se era mesmo mentira ou não. Mas claro que era mentira. Tipo, a Scale Labs nem sequer faz isto. Quer dizer, não tem nada a ver. Crazy. Lindo. Como tu até tiveste uma agência antes, eu até pensei, será que tipo era essa agência? Mas não, se tiveste pouco tempo isso, não foi? Sabes, e aí também não quero estar muito, até porque não tenho muitos detalhes. Eu às vezes olho para os meus negócios anteriores que tive, alguns deles nem existem. E estão no mesmo platô que estavam no mesmo sítio. E não crescem. E no final do dia eu só penso, bem, eles só não crescem porque as pessoas que os lideram não crescem. E a cabeça não desenvolve. E podes meter o máximo de corpos que tu quiseres. Mas se a cabeça não desenvolver, o negócio não vai desenvolver. E isso faz-me repensar tantas vezes que é tipo, eu só preciso das cabeças certas do negócio e não ser emocionalmente ligado a ninguém e procurar sempre a melhor pessoa, a melhor pessoa, a melhor pessoa, a melhor pessoa, a melhor pessoa para executar a visão do ponto 1 ao ponto... Não é o negócio, é os cérebros mesmo. É a inteligência que existe dentro da organização. É meter as pessoas certas nos sítios certos. E eu ainda ontem estava a falar isso com o Pedro. Quando tu metes um operator certo no sítio certo, tu dizes, ok, agora eu percebo. Não, agora eu percebo o que é que... agora eu percebo. Mas só quando isso acontece, tu dizes, agora. E nós ainda vamos ter muitos momentos desses com pessoas em que nós já tivemos esse e depois quando veio o player de next level é que vamos fazer outra vez para a mesma posição. Yeah. Eu tenho bem da curiosidade é das coisas que eu tenho mais curiosidade no futuro do meu percurso é essas realizations. Porque a primeira vez que eu comecei a sentir isso, tipo, a minha forma de pensar negócio mudou completamente. Eu quero bem viver os a seguir. Tipo, o que é que vem a seguir? Tipo, o que é que... Imagina, quando a Apple tinha 20 pessoas, como é que é... Ou 100 pessoas, que seja. Eu quero perceber... Porque para a Apple chegar onde está, as primeiras 100 pessoas eram mesmo gangsters. Tipo, super gangsters máximos. Tinham que ser. Então, a cena é... Quando eu tiver uma equipa com esse level de gangster, como é que será? Pessoas que não precisam de ser managed porque são tão S-tier players que se dão management a si próprios. Acho que vai ser bué fixe, tenho boa curiosidade. We shall keep going and seeing what comes. Mas é isso sempre. Ok, temos mais um episódio, pessoal. Hoje foi um bocado all over the place, mas it is what it is. Olha, bora terminar só a dizer o que é que são os desafios que cada um está a tentar resolver neste preciso momento. Dá-lhe. Ok. Então, o meu maior desafio, o que eu estou a fazer agora, o maior task, e agora estou a finalizar para nos próximos meses sair completamente do Service Delivery, completamente, tipo, fully out, e o meu point of contact ser o operator que depois vai gerir a equipa toda. Por isso, nos próximos meses estarei fully out. Vamos agora contratar mais 3 pessoas, se não me engano, e com essas contratações eu vou-me remover. Então está a ser uma etapa que o cordão umbilical, apesar de estar fraquinho, ainda estava lá, que ainda estava em alguns clientes que queria estar, mas neste preciso momento... Até porque falámos há pouco tempo inclusive até foste tu que trouxeste esse assunto de tipo, há fases e fases dentro do negócio e que hoje, embora tu tenhas passado muito tempo a achar que já devia estar 100% removido,
que ainda não era a altura, até porque tu precisas de ter essa palpabilidade para conseguir tomar melhores decisões e daí em diante. E agora, mudando o operator, que se fez algumas alterações internas, e eu tenho a certeza que essa é a estrutura para eu poder remover-me. Mas Pedro, o que é que eu me vou remover? Eu vou-me remover das reuniões, mas eu não me vou remover do departamento. Eu vou estar no departamento, mas Acho vou que a estar tua a equipa exatamente, vou estar a fazer a consultoria à equipa, mas não preciso estar nas próprias reuniões. O teu cliente é a equipa, tipo, no fundo. Exatamente. Tipo, é o next level, é o meu cliente ser a minha equipa. E é isso que eu estou a estruturar neste preciso momento e vai acontecer nos próximos meses. Top. Do meu lado, ou do nosso lado, nós ao longo do mês de Abril mudámos a oferta, como tu sabes, e como já partilhei aqui para a malta. Então o desafio agora está a ser reestruturar um bocado a equipa que presta o serviço a essa oferta. O que está a acontecer agora é, nas vendas desta nova oferta, sou eu que estou a prestar o serviço, porque fui eu que o pensei e tenho que o estar a validar e assim, mas agora tenho de formar alguém para dar esse service delivery e ir mudando os processos, etc. É exatamente, ou seja, tu quando mudas a oferta, como falámos no último episódio, mudas tudo, não é? Tipo, marketing, departamento comercial, scripts, service delivery, etc. Nós já mudámos a parte de client acquisition e estamos a validar alguns canais, agora temos que mudar service delivery. É isso. Esse é o grande desafio agora e é criar um novo canal de aquisição, que era a parte do workshop. Got. Ok, champ. E continuo sem dizer a ligação entre o Pita Levels e o futuro do mundo, digo no próximo episódio, se me lembrar. Portanto, se quiserem saber, digam nos comentários ou mandem mensagens para nos lembrarmos, senão eu já sei como é que é eu e o público, não nos vamos lembrar. Tá? Champ, bom fim de semana. Bom fim de semana, fica bem, bro. Tchau.